Para entender a trigonometria bem, é necessário antes ver um negócio chamado Teorema de Tales, que fala sobre a proporcionalidade de arestas. Ah, meu Deus. A proporcionalidade de arestas é algo bem importante, tá? Mas eu acho que a gente não precisa voltar atrás. Eu vou te mostrar rapidamente o que é isso, só para se localizar, para tu não ficar com medo, né? Mas lembra do Teorema de Tales? Já ouviu falar disso, hein? Sim, sim. Desse eu lembro bem. Lembra bem? Ah, aqui. Um lado dividido por outro é igual a um lado dividido por outro, né? Sim. Poxa, então tá ótimo. Se tu sabe isso, podemos ir direto pro seno. Não vou nem voltar lá. Olha só, minha amigona. Beleza. Aqui nós temos, então, triângulos. A gente conhece bem o Teorema de Pitágoras, que tem a ver com a área dos catetos, né? Cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Como esse é um triângulo retângulo, você pode notar aqui, isso vai funcionar bem. Certo. O que temos aqui? Vamos observar esse belo triângulo aqui, esses belos triângulos. A gente nota que... Só um segundinho. Se você, por exemplo, aumentar o ângulo alfa ali, você vai ter valores diferentes de A C aqui, não é mesmo? É. É um fato. Vai mudar o A1, C1 também. E por aí vai. Muito bem, muito bem, muito bem. Note que, basicamente, as coisas estão associadas com o ângulo aqui. Por quê? Porque pelo teorema de Tales, se tu reparar bem, AC, A1C1, A2C2 são retas paralelas entre si, não é? Sim. As retas vermelhas aqui, que formam o cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo, são retas concorrentes, certo? Então, pelo teorema de Tales, a gente pode afirmar que, por exemplo, AC dividido por AB é igual a A1B dividido por A1C, porque a gente está falando de retas que respeitam o teorema de Tales, a proporcionalidade, ok? Em outras palavras, independente do tamanho do triângulo, o teorema de Tales me afirma que se eu pegar os catetos aqui e fazer uma divisão entre eles, né, vai ser igual. Independente dos tamanhos serem diferentes, a razão vai ser igual. Ok? Ok. Certo. Ok. Muito bem. Bem, então, veja, essa razão é sempre a mesma, independente para o triângulo que tu está pegando aqui. Contanto que você esteja falando dos lados proporcionais. Esse é proporcional a esse. Esse é o proporcional a esse. Estamos falando dos mesmos elementos do triângulo, né? Cateto oposto, cateto adjacente, no caso. Agora, né? Bem, aqui ele está falando sobre AC e BC. AC é este carinha e BC é a hipotenusa. Então, quando eu divido, eu percebo que, independente do triângulo, quando eu pego os proporcionais, eu tenho o mesmo valor K, um mesmo valor numérico. Esse valor K só muda se eu mudo o ângulo alfa. Para diferentes ângulos alfas, eu vou ter diferentes valores de proporcionalidade. Então, uma vez que eles repararam que essas razões, elas dependem basicamente do ângulo, então eles criaram uma função que indica esse ângulo, que é o seno. Então, o seno nada mais é, o seno do ângulo específico, nada mais é o K específico de uma proporcionalidade de um triângulo. O mesmo K que tu estudou lá em Teorema de Tales. Legal, né? É isso aí. Eu Para vou admitir, diferente. fiz isso faz um tempinho, eu não lembrava. Eu Não, lembrava mas muito nem, vagamente o que exatamente era o seno. nem o professor falar isso, ele só
falam ali sobre o valor do seno do ângulo específico, mas não explicam de onde vem, né? Quando tu entende que vem do Teorema de Tales, talvez as coisas fiquem mais simples. Fica simples entender que para qualquer triângulo, se tu tiver o tamanho do qualquer triângulo retângulo, né? Se tu tiver o tamanho dos catetos, tu tem todas as informações que tu precisa, ok? Uhum. Né? Esse triângulo aqui, bem, esses triângulos eles funcionam, claro, porque são triângulos semelhantes, né? O Teorema de Tales vai funcionar porque eles são semelhantes. Né? Eles passam no teste ângulo-ângulo, por exemplo, né? Que tem ângulo igual aqui e aqui, assim, evidentemente, né? Para todos eles. Beleza. Então, quando a gente faz a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, nós temos o seno. E essas proporcionalidades foram observadas também no cosseno e na tangente. Que no caso o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o seno e o cosseno eles são muito importantes para nos dar projeções, como a gente estava fazendo lá na física, lembra? Uhum. Lembro. Quando eu queria a projeção de um vetor no eixo x, eu fazia o cosseno, porque o cosseno está associado com esse cara aqui na horizontal, eixo x. Enquanto o seno eu usava para vertical, porque o seno está associado com o cateto oposto. Esse aqui é o cateto oposto desse ângulo. E esse aqui é o cateto adjacente cosseno, cateto oposto seno. Por definição. Isso é uma definição. Ok. Agora, quando por acaso tu não tem nem o seno nem o cosseno, desculpa, quando por acaso tu não tem a hipotenusa, por qualquer motivo, e isso é bem interessante porque na prática, no mundo real, a gente pouquíssimas vezes tem a hipotenusa, tipo naqueles problemas de sombra que a gente estava resolvendo lá na ótica, a gente tende a usar a tangente. Certo, mano? Certo. Certo. Então é isso. Vai ter um monte de relações interessantes aqui, mas por hora então saiba que tu sempre pode obter seno e cosseno e tangente se tu tiver o tamanho dos catetos. Perfeito? Beleza? Perfeito. Perfeito. Então, se tu consegue resolver o teorema de Pitágoras, tu consegue encontrar seno, cosseno e tangente. Com certeza. Né? Porque pare para pensar, para tu resolver o teorema de Pitágoras, tu precisa ter os três lados. Ou tu tem dois e encontra o terceiro, né? É. Então, se tu tiver os três lados, tu vai ter o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, como essas contas aqui só precisam disso, né? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, tu pode ter o seno, cosseno e a tangente do ângulo que tu quiser. Então, tu pode ter essa certeza quando for resolver um problema de trigonometria, tá? Ok. Muito bem. Isso já vai te dar uma luz aí nos próximos problemas de trigonometria que vão aparecer. Tu sempre consegue encontrar as coisas. Agora vamos lá. Relações entre razões trigonométricas. Relação 1. Nós temos essa relação que é extremamente conhecida. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Certo? Ok. Sendo assim, essa equação ela me dá uma informação maravilhosa. Se eu, por acaso, saber o seno de um ângulo, eu tenho como encontrar o cosseno desse ângulo também. Porque é só eu passar o que eu acabei de selecionar para o lado direito e fazer, né? Caso eu saiba o seno, digamos que o seno seja 1,5, é o seno de 30. Vai ficar 1,5 ao quadrado. Eu passo 1,5 ao quadrado para o outro lado, faço a raiz quadrada dos dois lados e encontro o cosseno. Tá? Ok. Então, outra informação massa aqui. Se tu tem o seno, tu tem o cosseno também. É só Ok. fazer a continha. Muito bem. Aqui está a prova envolvendo o teorema de Pitágoras. E vamos continuando. Não precisamos da prova. Olha essa equação aí. Ela me fala uma coisa bem legal. Que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Daí você pode estar pensando, só vou usar isso aí quando eu tiver os numerozinhos e tal. Não. Essa informação serve para um monte de coisas, um monte. Vamos começar olhando a função seno e a função cosseno em si. Vamos para o GeoGebra ver isso. O GeoGebra, my beloved. Como eu amo esse site. Você gosta dele, né? Ele faz bastante gráficos. Então,
Vamos ver como é o gráfico da seno de x. Essa bela oscilação aí, né? O seno ele é usado para oscilações também, muito usado, por sinal. A corrente elétrica da tua casa é descrita por uma função seno, como essa. Ok? Por isso que a Ok. gente fala, tem a corrente AC, né? Que é alternada, que é esse caso, tem a corrente contínua, que é, por exemplo, de uma pilha, que é sempre 5 volts, por exemplo, é uma linha reta ali. Seria tipo isso aqui, a voltagem de 5 volts, né? Olha só. Uma reta constante, então, essa seria a diferença de potencial. 5 volts, corrente contínua, reta. Alternada é desse jeito aqui. Agora, olhe como é a cosseno e perceba que elas são funções muito semelhantes. É como se a cosseno ela tivesse atrasada, né? É. Como se ela tivesse antes. Veja que a cosseno começa do pico e o seno começa do meio, né? Uhum. Muito bem. Mas se não fosse isso, seriam iguais, concorda comigo? Sim. Então, quanto que é esse atraso? Esse é o atraso de 90 graus que aparece lá naquela coisa lá. Então, é 90 graus em radianos. Pi sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, porque o site só entende radianos. X. Agora, olha só que interessante. Aqui as cores são tão parecidas, né? O cara também quer avacalhar comigo, com cor de rosinha. Veja que a função verde sumiu, né? É. Porque a função verde e a rosa são iguais, porque eu estou te provando que aquela propriedade que eu estava te mostrando no livro realmente é verdadeira. Para qualquer ponto, a função seno de x ela vai ser igual à função cosseno de π sobre 2 menos x, cosseno de 90 menos x. Então, Uhum. muito bem, isso é muito legal. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa, para tu lembrar. Essa é uma bola para tu rever depois, tá? Olha esse belo desse triângulozinho aqui. Muito bem. Digamos que você saiba o ângulo alfa. Você sabe esse ângulo. Por Tá. exemplo, digamos que o ângulo alfa seja 30. Por exemplo. Se tu está falando de um triângulo retângulo, que é o triângulo onde a gente pode usar tranquilamente as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, né, você vai ter um ângulo de 90 graus. Isso é a definição de um triângulo retângulo, ter o ângulo de 90 graus, não é mesmo? Sim. Triângulo acutângulo tem todos os ângulos menores que 90, e o obtusângulo tem um ângulo maior que 90. Então, o triângulo retângulo ele tem um ângulo igual a 90. Isso significa que, bem, caso eu não soubesse qual é o valor de alfa, eu falei que é 30 como um exemplo, o beta ele vai ter que ser algo associado a 90 graus também, porque a soma dos ângulos tem que dar 180, né? Ou seja, Ah. beta mais alfa mais 90 dá 180. Então, na prática, como num triângulo retângulo sempre tem um ângulo de 90 graus, beta mais alfa, alfa mais beta, dá 180, dá 90, desculpa. Ok? Uhum. Então grave isso, ó, alfa mais beta dá 90. Então, por exemplo, se aqui fosse 30, quantos graus iam sobrar para o beta? 60. Muito bem, muito bem. Então, temos isso. Dentro de um triângulo é isso que ocorre. Mas agora, note uma coisa bem interessante. Qual que é o seno de 30? Você lembra do funk dos ângulos notáveis? Ah, sim, peraí. O seno de 30. Um meio. Isso aí, um meio. E qual que é o cosseno de 60? Cosseno de 60. Tem que saber de qual isso aí, tá, Bruno? Eu sei, eu só. Eu tô fazendo a tabelinha pra eu não confundir. É. Cosseno de 60? Isso, é um meio também, né? Um meio. É. Isso, então reparou? Olha só.
o seno de um ângulo no triângulo retângulo é igual o mesmo valor do cosseno do outro ângulo. Isso funcionaria para qualquer ângulo. Hum, Então, se um dia te disserem qual que é, isso cai muito no SAT, o vestibular americano, se um dia tu quiser ir para lá, já que tu fala tão bem inglês, uhum. o seno de um ângulo é igual o cosseno do outro ângulo num triângulo retângulo. É um fato. Ok? Então, se um dia te disserem, eu sei que o seno desse cara é tanto, me diga qual que é o cosseno desse, é igual. Não precisa nem saber qual é o ângulo. Ok? Justo. E veja que isso faz todo sentido do mundo, uma vez que a gente já associou seno com o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto do alfa? É o B. Certo? Certo. Quem que é o cateto adjacente do beta? Também é o B. Hum. Então nós estamos falando do mesmo cara, né? É. Então, tudo isso sai dessa relação, tá bom? Seno de um ângulo é igual a cosseno de 90 menos outro ângulo. Se tu for notar aqui, né, por exemplo, digamos que o alfa seja o 60, né? Seno de 60 é igual a cosseno de 90 menos 60. Quanto é 90 menos 60? 30. Ah, Seno de 60 igual a cosseno de 30. E se tu ler lá, raiz de 3 sobre 2, né? Os dois. é. Na tabela que tu acabou de escrever. Então, mágico, né? Maravilhoso. Mágico, maravilhoso, sensacional. Então, tangente de alfa pode ser escrita como seno, é uma terceira relação, como seno sobre cosseno. Por quê? Porque seno é nesse triângulo aqui, por exemplo. Uma vez que a hipotenusa é A, cateto oposto para a hipotenusa, adjacente para a hipotenusa, divido os dois, parari, parará, tangente. Tá bom? Ah, ok. Então, se um dia tu souber o seno e o cosseno, você também sabe a tangente. Muito bem. Sabendo que, olha só esse exemplo maravilhoso aqui, ó. Que o seno de 30 é tanto e o cosseno de 24 é tanto, acha esses caras. Então, tu vai lembrar o seguinte, que seno de x é igual a cosseno de 90 menos x. Se o x é 30, 90 menos 30 é 60. Então, o valor do seno de 30 é igual ao do cosseno de 60. Ok? Ok. 34 não é 90 menos 56? Sim. Então, tu pode dizer que o cosseno de 90 menos 56, que é o 34, né? Uhum. É igual ao seno de 56. Ok? Dá para ir, dá para voltar na brincadeira. Ok. Tu pode, na verdade, fazer várias relações. Você pode chamar 90 menos x de, sei lá, y. E daí você pode substituir o x por uma relação de y. Então, daí você vai ter o cosseno de um ângulo é igual ao seno de 90 cosseno de 90 mais x, né? Então, tu pode fazer o contrário também. Vai Uhum. precisar apenas de uma relaçãozinha. Agora, olha esse enunciado aqui. Leia ele, por favor, e quando você terminar de ler, me fala. Tudo bem? Tudo. Tô desenhando pra ver melhor. Ok, alfa Ah, igual isso é maravilhoso. triângulo retângulo ABC. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Não, cosseno de 90 menos alfa. Tá. Se o cosseno de 90 menos alfa é um terço, então o seno de alfa é um terço também. Exato. Isso, ok. Nós queremos a tangente. Nós sabemos que tangente é seno dividido por cosseno, né? Uhum. Só que você só tem o seno de alfa. Você não tem o cosseno de alfa ainda, né? Ainda não. Mas você conhece essa relação aqui, olha só.
Uhum. Então, Ok. como eu te falei, se você tem o seno, você pode achar o cosseno, que é o que ele faz aqui. Ele fez o mesmo que tu fez para encontrar que seno de alfa é um terço, depois ele isolou cosseno e achou isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Simplesmente isolou cosseno. É por isso que aparece tanta raiz quando a gente vai falar de seno e cosseno de ângulos notáveis, né? Por causa da raiz quadrada que naturalmente tem aqui. É, ok. Daí você acha que o cosseno divide um pelo outro, achou a tangente. Certo, mano? Certo. Certo. Então, vamos começar de leve, bem de levinho. Bem, antes de a gente continuar a fazer exercícios, o que que o teu professor está passando na escola? Olha, na escola estamos na mesma, é revisão de matéria bem básica. Hoje teve aula de regra de três. Regra de três. Caramba, É, doideira, doideira. Então, ah, regra de três é tosco, hein? é. Mas acontece, né? É o É, melhor né? cursinho de Curitiba, então eu tô botando fé. É, bem, aí é contigo, né? Eu acho É, que tu vai bem de qualquer forma. Anyway. Ah, acho que a regra de três é meio para crianças, assim, só para baixinhos, né? Beleza. Bem, eu quero que tu comece fazendo A1 aqui, A1A. Se tu conseguir fazer um A rapidamente, nós vamos para uma questão um pouquinho mais difícil, tá hum, bom? ok. Apesar de ter as respostas ali, é porque eu quero que você vá rápido mesmo. Uhum. Eu ia te perguntar, quando você tá aí, né, durante a semana, você estuda matemática ou só comigo? Eu estudo matemática também. Eu Beleza. tenho de matemática, semanalmente da escola, são 100 exercícios semanais. Pô, cara, se tu quiser, a gente pode fazer esses exercícios durante a aula. Ok, ok. Tu tá com eles aí? Eu tô. Pô, vamos debulhar então. Só termina esse pra gente poder começar então os teus exercícios, tá? Tá, ficando. Terminei, tudo certo. Tu bateu com as respostas ali? Bateu. Show, muito bem. Então, vamos lá, de mandar. Tá, deixa eu ver.
preferência, manda print screen, tá? Ok. Eu tava fuçando aqui a apostila. Ok. Tá. Começar por um aqui de produtos notáveis que eu empaquei. Certo, deixa eu colocar aqui. Tá. Começou a aparecer aí, né? Apareceu. Simplificando a fração algébrica, sendo x e y números reais, tais que x mais y é diferente de zero, e x menos y é 4. Esse assunto aí é bem diferente do que a gente está vendo, né? É. Sabe resolver isso aí? Então, teoricamente sim, eu consegui resolver alguns outros exercícios. Mas nesse daí eu não consegui. Certo. Então, Aqui o que a gente tem que fazer, minha amiga, é o seguinte. Foque nas informações que o enunciado te deu. uhum, E ele te deu umas informações bem interessantes. Ele falou basicamente aqui que x menos y é igual a 4. Essa informação aqui tu não vai usar para fucking nada. Mas essa tu vai, né? Por quê? Porque esse cara é um velho conhecido de quem estuda polinômios de segundo grau. Ele surge da multiplicação das diferenças. Lembra da multiplicação das diferenças? sim. A Eu cheguei, mais quando eu B. resolvi, eu cheguei a abrir. Então você sabe, então, né? Sim. Momento bovino. Certo. Então, esse cara aqui, ele pode ser escrito como x mais y menos, vezes x menos y, não é mesmo? Sim. Estamos falando só desse rapaz aqui. Eu acho que eu devia até ter pintado de vermelho. Isso o Photoshop não faz. Aí, pronto. Agora, bem, vamos por hora deixar o cara ali em cima mais 2x mais 2y meme, tá? Tá. Agora, a parte de baixo é igual a parte de cima ali, né? É. É isso mesmo. Sendo assim, quando a gente tem coisas, a gente pode cortar nessa situação aí, minha amiguinha. E Não, aí, surge a pergunta, posso ou não posso? eu acho que não. Por causa do mais que tem ali. Maravilhoso. Ok. Bem, existem trocentos caminhos que você pode seguir para continuar essa conta. Um deles é perceber uma coisa. Esse cara, ele pode ser quebrado em dois termos, um termo vermelho e um termo preto. Uhum. Então, eu vou pegar aqui. Então, como o primeiro cara ali é igualzinho, igualzinho, agora a gente pode cortar, porque tudo que tem em cima tem embaixo, né? Uhum. Então aqui dá um. Agora esse cara, tem que dar de simplificar isso, né? Como é que a gente vai fazer?
Note que se tu deixar o 2 em evidência, vai aparecer x mais y em cima. Mágico, né? Gente. E tem x mais y embaixo também. Então corta, né? Ah. Então, no fim das contas, olha só que belo dessa simplificada que eu fiz aqui. A nossa continha ficou igual a 1. Mais esse carinha ali, que é o 2 dividido por x menos 1, né? E quanto é x menos 1? X menos 1 é 4. Então fica 2 sobre 4. Meu Isso aqui. Mais conhecido como um meio. Né? É. Resposta 1 meio. Então sempre tem um jeito, cara. Sempre tem um jeito. Uhum. Show. Essa eu fiz. Vamos ver a próxima. Próxima. Mais uma do mesmo tema. Que eu dei uma empacada. Meu Deus, a foto saiu toda borrada. Ok. UTFPR. Eu passei na frente da UTFPR recentemente, foi bem legal. Eu já te falei que eu fui para Curitiba e a gente foi num negócio chamado. Como era o nome, amor? Lá de Curitiba? Ah, aquela coisa que a gente foi bem legal. Não, não é Minos, é Escape Room. É. Já foi nisso, Bruna? Já. É bem divertido. Qual Escape Room tu foi? Eu fui quando eu ainda morava em São Paulo. Eu fui em um que a temática era de cemitério. Ah, legal. Aí o que a gente foi tinha o do Dig Só. Ah, que legal. Como é que é o nome daquela desgraça daquele filme que eu tenho nojo de ver? Jogos Mortais. Jogos Mortais. Tenho medo. Então tá, e aí, como é que faz essa? Pô, mesmo esquema, né? How about você abrir esse termo aqui? Sim. Te dá essa dica. Abre aí. Sim. Abre aí, note que certas coisinhas cortam. Tá, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes. Primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos 4xy. Sobre a frente de baixo fica... Simplificou um carinha, né? Aham. Não, parece simplificou? E agora? O que será que a gente tem que fazer? Não, pera, o que simplificou? O 2xy que aparece ali do parênteses com menos 4xy, né? Ah, ok. Ok. Daí apareceu menos 2xy. Que tal você completar quadrados? Sabe completar quadrados? Não. Completar quadrados é tu fatorar, basicamente, Ah, o teu ok. polinômio. Se bem que eu acho que eu tô meio bugado nessa questão. Deixa eu ver as opções de resposta. Carinhas embaixo. Olha só. Me parece que a gente vai ter que simplificar com alguma coisa que vai aparecer embaixo, tipo x mais 1 ou x menos 1, né? Uhum. Então, de certa forma, isso vai ter que aparecer na parte de cima. Tá? Ou não. Tipo, olha só. A parte de baixo pode ser a brincadeira que a gente tem que fazer primeiro. Não sei. Vamos lá. Ó, eu Porque sei que dá pra abrir a parte de baixo também.
Sim, sim, dá para fazer o binômio das diferenças, né? Sim. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Nenhuma é essencialmente errada. Uhum. Tipo, aqui se a gente quebrar, né? Eu acho que tu consegue reparar que vai ficar um x mais y dividido por x menos y, né? Uhum. Estamos falando desse cara aqui. Agora menos. Oh, meu Deus, ó, bugou. Como é que pode se eu risquei isso antes, cara? Fico puto com isso, cara. Desgraça, esse Paint tem. Como é que pode? O programa é mais velho que eu. E ainda tem bug no programa. Viu o bug? Eu fiquei dando Ctrl Z e o que eu tinha feito antes não saiu. Bizarro. Eu não acho que a Microsoft se preocupe muito em atualizar o Paint. É. Bem notado. Cara, que desgraça. Eu não tô sabendo o que fazer exatamente nessa, não. Porque a gente quer um termo só, então não dá para quebrar. Dá É. para dá para fazer aquilo que tu fez, né? Que é o menos 2xy mais y ao quadrado. E, bem, por hora, vamos deixar x mais y, porque provavelmente vai ter que mexer com isso aqui embaixo. Certo? Abrimos no binômio da diferença. Agora, será que dá para escrever esse cara como um binômio da diferença ou algo do gênero? Tipo, um x mais y que multiplica alguma coisa, um x menos y que multiplica alguma coisa? E? Você pode repetir, por favor? Ó, x ao quadrado menos 2x, y mais y ao quadrado. Será que não dá para compactar ele de alguma forma? Deixar num parênteses elevado a alguma coisa, ou uma coisa multiplicando outra coisa? Aí a gente volta pro Não, a x gente não menos y. volta. Aí A vira gente não x volta. menos y ao quadrado. Isso, Aí garoto, daria para exatamente. cortar um x menos y. Olha Isso, que então vai criatura. lá e me diz a resposta, exatamente isso. Tá. Fica x menos y sobre x mais y, letra B. Isso aí. Maravilha. Manda outra para nós aí. Tá. Essa daqui eu vou admitir que eu olhei para ela algumas vezes essa semana e não tive a mínima ideia do que fazer. Cara, se eu soubesse que tinha tanto exercício, a gente poderia debulhar todos eles em aula. Todos. Pode ser. Caramba. Ok. Vamos ver aqui. Aí, não sabe fazer? Não tem ideia? Não. Com a ajuda dos universitários? Que loucura. O show do milhão, você não sabe do que eu tô falando. Infância triste. O que tu viu na tua infância que tu vai poder dizer no futuro? Ah, eu assisti isso. Felipe Neto. Cara, infelizmente. Infelizmente. Que merda, cara. Meu Deus. Acontece. É, Mas tu eu também ainda, tu ainda é dormi. inteligente, né? Imagina as crianças aí que assim ainda assistem. Velho, podia ter sido pior. Quando eu ia pra casa da minha avó, eu ia pra casa da minha avó algumas vezes por ano, e lá só tinha TV aberta. Então eu passava, assim, 2, 3 meses de férias vendo só os desenhos animados da década de 90 da TV Cultura. Pô, da década de 90, cara, tá falando mal da minha década aí, irmão? Não, não tô falando mal, mas é que eles não tinham dinheiro pra É, contratar uns desenhos novos. TV Cultura é meio trash mesmo. Mas, pô, os desenhos bons é dessa época. Eu acho que não é 90, não. Porque os do 90, muito bom. Anyway, a gente quer saber. Nossa,
A gente quer saber Q quadrado mais 6Q. É. Bem, a gente tem o Q aqui, que tá horroroso. E a gente tem o... Meu Deus, imagina fazer uma contona dessa. Porque elevar isso aqui ao quadrado é infernal, né, cara? Exatamente. Mas eu acho que o jeito é somar isso aqui. Tu tentou somar isso aqui? Não é difícil somar isso aqui, Ficaria sinceramente. 2B, 2A, 2C sobre ABC? Não sei. Talvez. Deixa eu fazer aqui. E é igual. De fato, embaixo é ABC. Ok. Vai ficar bem grande. A, B, C. Então, em cima do B, aqui, como já tem B, vai ficar A vezes C, ok? Ok. A ao quadrado C. Tudo bem? Entendeu por que ficou A ao quadrado C? Sim, sim. Tá. Aqui vai ficar, falta o B e o C, vai ficar B ao quadrado C. Aqui. Desculpa. Saúde. Aqui vai, obrigado, vai ficar BC quadrado. Ali vai ficar, falta o A e falta o B. Vai ficar A ao quadrado. B, eu não sei de onde tu tirou tão rápido aquela resposta errada, para falar a verdade. Na minha cabeça eu só somei. Eu não fiz o... Errou, Eu não dividi, errou, multipliquei. errou. Ali falta o A, então BA. Ali falta o AC. Então AC squared. Acho que eu tô certo. Tá certo? Faz sentido. Eu acho que sim. Ok. Porra, mas tem que levar isso ao quadrado aí. É insane, cara. Insanidade múltipla. E aí, qual que é a tua ideia? Gostaria muito de ter uma ideia. Eu também. Ó, aquele AB mais AC mais BC igual a R, eu não vi o motivo do uso até agora. Ah, por causa da resposta, né? Uhum. É muito injusto uma conta dessa. Porque a gente tá, tipo, tá certo o que eu fiz. Agora, eu vou usar isso na resposta? Não sei. Fica a dúvida. Estranho, né? É. Sinceramente, a gente podia ficar meia hora fazendo isso ali e não chegando na resposta. Que exercício simpático. Tá vendo? A humanidade já tem tanto problema. Vai um matemático, vai lá e escreve isso. É verdade. Bem, eu reparei uma coisa, né? Nós temos Q quadrado mais 6Q, não é mesmo? Que quadrado mais 6Q. É o que está sendo pedido ali. Q quadrado mais 6Q pode ser reescrito como Q que multiplica Q mais 6, né? Então, talvez já não fique tão zoado. Ok. Bem, com certeza eu não vou conseguir resolver isso em 2 minutos. Então é melhor a gente terminar por aqui, tá? Ok. Desculpa o atraso, na próxima aula traz uns problemas de física, se o professor passou a listinha também. Claro que sim. Show de bola, Bruno. Agora sim, adoro resolver exercícios que me pedem. Tchau, valeu! Tchau.